eu tinha dito para vocês, né, a gente está dentro desse grupo que é a cura ancestral, né, com encontros mensais sobre as questões de gênero, né, e hoje, né, falando especificamente sobre as masculinidades, né, e especialmente a essa tendência, esse comportamento que a gente vê nos homens em geral, da dificuldade de expressar suas emoções e se expor, né? Manifestando mais questões racionais, manifestando... Não está se ouvindo, pessoal? Se ouve? Está sem o som? Não? A Sem Mariane som. falando, o meu áudio está um pouco ruim. Será que é só o meu ou está dando uns cortes às vezes? Depois volta, agora voltou. Voltou? Tá. Pode Tá. ser. Sim, sim. Também está cortando para mim, que eu estou aqui próximo, está dando umas cortadas no áudio. Tem que lembrar de gravar, não sei se tu deve estar Sim, tendo tá essa... gravando, tá gravando. Uhum. Então tá, vamos lá. Vamos continuar, pessoal. Deixa eu botar a tela inteira aqui. Ok. Então, acho que a primeira pergunta de a gente se fazer quando a gente vai trabalhar a questão da masculinidade, né, e dessa dificuldade de expressão que a gente costuma ver dentro do masculino, e se sempre foi assim, né? Ou se os homens sempre foram assim, se sempre foram assim as mulheres, né? Esses, esses estereótipos que a gente vê de masculinidade e feminilidade, que a gente diz às vezes, né? As mulheres sempre foram assim, ou as mulheres são assim, ou os homens são assim, os homens sempre foram assim. Então, acho que a primeira coisa, né, é a gente... Vocês sabem que eu gosto muito de colocar perspectivas históricas, né? O livro que algumas pessoas falaram, ele traz essa perspectiva histórica, porque eu gosto muito de ver as questões desse ponto de vista, né? Como é que a gente chegou aqui? É por isso, justamente por isso que se chama cura ancestral, né? Porque existe uma ancestralidade que não é uma ancestralidade de agora, né? Assim, tipo meu avô, minha avó, meu bisavô, minha bisavó. É uma ancestralidade muito mais antiga, né? Que vem lá do início, que a gente chama história, né? Onde, na realidade, a gente vivia de outras formas, né? A relação dos homens e das mulheres, e o que era ser homem e o que é ser mulher, não era assim exatamente desde o início, né? Então, se a gente voltar um pouquinho na história, um pouquinho, não, um pocão na história, né? Vou fazer uma volta lá para a pré-história, a gente vai ver que as relações de poder que existiam nessa época, né? Não são as mesmas que existem hoje. Então, a influência que existe no comportamento masculino ou no comportamento feminino de hoje nasce com um processo que a gente chama civilização, né? E com esse processo que chama civilização, ele coincide exatamente com um processo que chama patriarcado, né? Então, se a gente pensa, né, como agiu o patriarcado nos corações e mentes de homens e mulheres, né, na corporeidade masculina e feminina, nas relações entre homens e mulheres, nas relações do homem com o próprio homem, da mulher com a própria mulher, nas relações de família, quais são as questões principais que vão fazer com que a gente se comporte da maneira como a gente se comporta hoje, que a sociedade se organize da forma como se organiza hoje. Então, eu acho que uma questão básica, e eu quero pegar aqui o livro O Ponto de Mutação, do Capra, né? E o próprio livro que eu escrevi vai trazer isso, né? O Cura Ancestral. A questão é, antes de tudo, uma questão de princípios, né? O que princípios são esses? O princípio Yin, o princípio Yang, ou seja, se a gente perceber o masculino e o feminino como
se a gente perceber o masculino e o feminino como energia, uma energia que se retrai, uma energia que se expande, uma energia que é quente, outra energia que é fria, são energias complementares, né? E aqui eu trago o símbolo do Tao, porque na semente do Yin, no centro do Yin, na semente, lá no centro do Yin existe a energia Yang, e dentro no centro da energia Yang existe a energia Yin, né? Então, no extremo de um existe o outro, um leva ao outro, são complementares, né? Por isso que o símbolo que representa essas duas energias é o Tao, né? E esses pontinhos que tem dentro do Tao, eles representam justamente isso, né? Que dentro de uma energia existe a semente da outra energia. Então, o que acontece com o patriarcado, né? O patriarcado, ele não persegue exatamente as mulheres, né? O foco do patriarcado não é exatamente as mulheres. As mulheres são, digamos, uma presa fácil do patriarcado, porque elas representam tudo que para o patriarcado não serve, né? Tudo porque o patriarcado quer dominar, quer controlar, né? Então, a mulher em si, ela representa isso, né? Ela tem, evidentemente, a sua energia yin, ela é muito evidente, né? Então, essa dominação sobre o mundo feminino, ela fica muito explícita dentro do patriarcado, né? E as mulheres, historicamente, sofreram muito por causa disso. Eu diria que o sofrimento masculino dentro do patriarcado, ele não é tão evidente, mas talvez ele seja tão profundo e, atualmente, talvez seja mais grave que o sofrimento feminino, não no sentido da questão de que as mulheres não sofrem violência, porque eu acho que a gente sofre uma violência extrema, né? Mas sim essa violência subjetiva que os homens sofrem, né? E que eu acho que o filme aponta isso com uma clareza muito grande, né? Que o patriarcado, ele vai incidir sobre a alma feminina, a alma masculina, né? Sobre sobre um cerne, né, sensível feminino, né? Então, o patriarcado, ele vai entrar no mundo masculino através do feminino, no sentido de que, se a gente pensar numa perspectiva junguiana, a gente vai ver que todo ser humano tem uma parcela homem e uma parcela mulher, uma parcela feminina e uma parcela masculina, né? Então, para as mulheres, esse feminino é evidente, é claro, é transparente, né? Ele está ali, ele se apresenta no mundo o tempo todo. Então, essa perseguição a esse princípio ele passa a ser evidente para as mulheres. Nos homens, é ao contrário, esse é o princípio oculto, é o princípio de alma, é o princípio mais interno, né? Então, a perseguição desse princípio nos homens, ela se dá de uma forma não evidente, e uma forma que às vezes nem o homem consegue perceber, né? E isso se torna muito grave. Então, eu trouxe essas 3 figuras aqui como uma forma, né, de representar os modelos de masculinidade na nossa cultura, né? Talvez a gente possa até ter mais modelos, mas eu escolhi esses assim para representar. Porque a gente diz assim, os homens foram favorecidos dentro do patriarcado, mas que homem é esse que foi favorecido dentro do patriarcado, né? Então, o que precisa, não é qualquer homem que é favorecido no patriarcado. Então, eu quero começar por essa figura central de Jesus aqui, né? Que é, digamos, essa representação desse Jesus loiro, de olhos claros, um europeu, um anglo-saxão, né? Quando Jesus
era um judeu, né? Possivelmente ele não tinha essa etnia que aparece nas representações mais comuns de Jesus, né? Então, esse modelo, né, do masculino que é um modelo europeu, que é um modelo não só europeu, porque aí mesmo os povos latinos já são menos favorecidos, né, que é um modelo mais nórdico, mais anglo-saxão, né? Então, esse é o modelo principal de beleza, de virilidade, de masculinidade. Então, se tu não se enquadra aqui, já começa a ser um problema, né? E daí, quando a gente vai ver etnias que não são europeias, a coisa fica muito mais grave, né? Porque a gente vai começar com questionamentos em nível se essa pessoa tem alma ou não, se ela é um ser humano mesmo ou não, ou se é um ser humano de segunda categoria, né? Então, todas essas questões que envolvem a questão do racismo, né? Da perseguição à diversidade, e que elas vão compor dentro da masculinidade de uma forma muito terrível, né? Porque o modelo de masculino é um modelo, então, a gente vai ver aqui, o cara tem que ser, além de ter todas essas características físicas, né, ele tem que ter sucesso, ele tem que ter êxito, né, ou ir lá para o outro lado, ser um guerreiro, ser forte, né, levar a vida adiante de qualquer forma, né, resolver todos os problemas, ok? Então, aqui eu trouxe para vocês uma coisa que a gente pode chamar de a caixinha dos homens. Tá? Então, o que pode ter dentro da questão da masculinidade, o que está fora da caixa da masculinidade, né? Então, esse homem, né, para ele se sentir válido, ele tem que ser heterossexual, fisicamente forte, corajoso, tem que estar no controle ativo, sexualmente experiente, tem prontidão sexual, fala firme, não demonstra as emoções, sabe se defender, não chora, sexualmente impositivo, trabalhador, provedor, não comete erros, não desiste, aguenta o tranco, competitivo, bem-sucedido, dominante em relação à mulher. Né? Tá, aqui é a caixinha que representa a masculinidade, né? O homem tem que ser assim. Só que para ser assim, ele vai perder uma série de coisas. Tem um monte de coisas que ficam fora da caixinha, né? Então, a possibilidade da diversidade é anulada, né? Porque esse cara ele tem que ser um branco, de preferência anglo-saxão e heterossexual, né? Então, todo mundo que não pertence a essas categorias já está fora, né? Então, não ter acesso à ternura, não poder descansar, não poder se entregar, cuidar de si, perder o acesso à empatia. Pessoal, empatia é algo que a gente tem naturalmente. O ser humano, ele nasce para ser empático, mas como todos os potenciais humanos, né, a gente tem o potencial, mas potencial representa justamente isso, um potencial, algo que tem que ser desenvolvido. Então, se eu cobro desse homem que ele tem que ser forte, que ele não pode expressar as emoções, possivelmente ele perca o acesso a desenvolver esse potencial que é a empatia. A sensibilidade, a vulnerabilidade, o acolhimento, a possibilidade de errar. Então, todas essas características tão lindas e importantes, a gente aprende tanto sobre isso na biodança, né? Ficam fora da masculinidade, não encaixam. Daí, às vezes, a gente se pergunta por que os homens não fazem biodança? Por que poucos homens fazem biodança? Né?
porque a biodança não se encaixa dentro da caixinha dos homens, né? Tudo que a biodança trabalha está fora da caixinha dos homens. Então, para um homem fazer biodança, tem que ter muita coragem. E essa identificação, né, não é que os homens são assim, mas os homens se identificam muitas vezes, ou são obrigados a se identificar, como alguns de vocês aqui falaram, né? O homem que não se identifica com os estereótipos de masculinidade, muitas vezes ele vai enfrentar bullying, ele vai ser zoado pelos amigos, ele vai ser questionado pelas mulheres, porque assim, alguém trouxe essa questão aqui hoje, né? As mulheres educam os homens para o machismo também, né? Não são só os homens que seguram a onda de outros homens para que eles estejam dentro do estereótipo de masculinidade, mas as próprias mulheres cobram muitas vezes dos homens que eles permaneçam dentro do estereótipo de masculinidade e vão zoar do homem que não entrar nesse estereótipo, né? O Álvaro estava colocando essa questão da performance sexual. Muitas vezes as mulheres são muito cruéis com os homens que não atendem determinadas performances, né? Então, é interessante a gente ver, né, que toda essa questão vai criando uma armadura. Em que sentido essa armadura funciona, né? Tanto no sentido da corporeidade, né? Uma série de tensões musculares, que a gente vai chamar de coraças musculares, e essas coraças musculares, elas vão incidir sobre a emocionalidade, né? Essa pessoa vai começando a perder contato com o emocional. Não é só que ela não consegue se expressar, ela vai se esquecendo de como é que é a emocionalidade dela. E daí qualquer coisa que vá aproximando ela desse emocional, né, vai provocar violência, vai provocar rechaço, e quando um outro homem, se um homem olha outro homem, vê outro homem manifestando a sua sensibilidade, a sua vulnerabilidade, obviamente isso assusta tanto que leva à perseguição do próprio homem. A violência às mulheres, né, cometida por homens, essa violência ela tem muito a ver, né, com o insuportável que é, né, ter alguém que se permita ser vulnerável. Né? Então, é como se eu quisesse matar realmente, sumir com essa vulnerabilidade, né? Que se manifesta nas mulheres, nas crianças. Né? Então, a violência masculina como resultado da fuga do contato assim, consigo mesmo. E uma das questões, eu acho que a masculinidade pega muito forte, claro, o filme ele traz muitas questões, eu não vou trazer todas, né? Mas eu acho que uma das questões, assim, muito importantes, né, é a ausência da paternidade, a ausência, e aqui eu coloco a ausência da paternidade, não propriamente a ausência do pai, porque às vezes a gente tem um pai, um homem que está na família, né? Mas ele não vive a paternidade em sentido amplo. Né? Então, a gente sabe que, principalmente, estudos mostram que os adolescentes, principalmente nas favelas, eles têm uma ausência realmente física dos pais, o que faz com que do pai, né, da figura masculina, o que faz com que eles se virem vítimas muito fáceis do tráfico de drogas, do crime organizado, né? Mas, na realidade, em muitos ambientes vai existir a presença de um homem, né? Mas um homem ausente, um homem que não consegue se colocar, né?
porque jamais aprendeu isso, talvez até tenha vontade, mas não consegue, né? Então, e daí fica muito complicado para o menino, né, fazer um processo de identificação, se o pai está completamente ausente. Para o menino, especialmente, né, a figura do pai é muito importante para meninos e meninas, né? Mas, para o menino, especialmente, ele, porque o menino, é importante a gente entender isso, o menino, ele nasce no mundo feminino, né? Ele nasce da mãe, ele vai viver, assim, os primeiros anos da sua vida muito em contato com o feminino. Então, a figura do pai como elemento de identificação, ela é especialmente importante para o mundo masculino, né? Especialmente importante para o menino. E a ausência desse elemento de identificação pode causar uma ferida muito profunda, né? Porque imagina como a identidade se forma se eu não posso, se eu não tenho elemento de identificação, né? A palavra identidade vem disso, né? Elementos de identificação, eu preciso me identificar com algo para construir a mim mesmo. Não é que eu vou copiar o outro, mas eu preciso dessa base afetiva de presença para me constituir, né? Então, a ausência masculina, e às vezes compensada com uma superproteção feminina, tem resultados assim muito ruins, né? Então, seria importante a gente se perguntar, né, o que pode gerar uma mudança dessa masculinidade ou dessas masculinidades, né? E a gente poder falar um pouco de masculinidades e não de masculinidade, porque é esse masculino que se revela de muitas formas, não de uma única forma, né? Então, eu gostaria de trazer algumas sugestões, reflexões, né, que de como fazer com que ah, in, inicie uma mudança desse masculino, né? Então, é uma coisa super importante, né? É esse homem se dar conta de que ele precisa mudar, porque não adianta, né, as mulheres ou mesmo outros homens ficarem insistindo para esse homem de que ele teria que mudar, né? Teria que fazer uma mudança na forma de ele se relacionar consigo e com os outros. Se ele não se der conta disso, não tem o que fazer, né? Então, o primeiro passo, né, é a conexão com a necessidade de mudar. E eu trago essa mão estendida porque quando a gente sente a necessidade de mudança, nós somos capazes de, com muita coragem, pedir ajuda. E esse é o primeiro passo. Daí o segundo passo, né, depois da coragem de pedir ajuda, é assumir a necessidade de afeto e de cuidado, né? Então, que é uma das coisas que é muito difícil dentro da forma como se educa os homens, né? Então, sempre muito competitiva, sempre buscando relações superficiais, onde eu nunca me mostre vulnerável, né? Então, essa possibilidade de viver o afeto é uma coisa bem legal, bem bonita, né? Eu tive, dentro desses muitos anos que eu trabalho, né, com um grupos de gênero, especialmente com grupos de mulheres, eu tive uma oportunidade na Itália, uma vez, de facilitar um trabalho que somente para homens, onde eu trabalhava, se trabalhava a figura da mãe, né? Então eu entrava quase como uma figura arquetípica dentro de um processo ritual dentro da biodança, né? Trabalhava com o Sérgio Cruz, que é um facilitador importante dentro do movimento de biodança, e a gente trabalhava com os homens, né? E assim, o que eu pude observar, assim, tendo esse privilégio de participar de um grupo de homens, né?
com um papel muito definido dentro desse grupo, né? Mas o que eu pude observar, assim, de extrema importância, né? De uma beleza infinita, e aqui não é uma coisa que eu estou lendo e que me contaram, mas foi uma coisa que eu vivenciei e pude observar pessoalmente, né? Essa necessidade infinita do afeto que o homem tem, de afeto de outros homens, né? Então esse resgatar esse cuidado, né? Essa necessidade de ser cuidado e de ter relações afetivas com os outros homens, né? Porque sempre existe dentro do masculino uma ideia de que se mostrar afeto é que, então, vão me chamar de bicha, vão me chamar de, né, vão achar que tem alguma história aí atrás, né? E sempre relacionando a sexualidade, né? E o que acontece quando se encontra um espaço protegido, onde o afeto pode ser trocado como amizade, como solidariedade, se resgata um sentido de cuidado muito ligado à paternidade e à amizade, que eu encontrei nessa experiência que eu vivi como algo de uma importância extrema, né? Para a sensibilização e para a estrutura de identidade dos homens. Bom, outra coisa que é muito importante dentro do resgate de uma masculinidade saudável, de uma masculinidade integrada, é resgatar a sensibilidade em relação ao sofrimento dos demais, né? Que a gente falava da questão da empatia. Então, que o homem possa desenvolver, se colocar no lugar do outro, né? Porque, na realidade, o homem violento, ele acaba não conseguindo mais entrar no espaço de entrar em empatia com o outro, com a pessoa que está sofrendo, com a pessoa que está vulnerável, porque isso acessa a própria vulnerabilidade dele, né? Então, à medida que esse homem consegue se acolher, consegue ficar mais sensível, ele também começa a não temer tanto isso, né? Então, começa também a entrar em contato com esse sofrimento e pode acolher o sofrimento das crianças, das mulheres, né? Começa a poder entender esse sofrimento. Né? E uma coisa super importante dentro desse processo masculino é a revisão da paternidade. Não só no sentido de ser pai, né, mas também no sentido de ser filho. Então, é importante reencontrar a forma de ser pai, né, rever a forma de ser pai, se permitir ser um pai afetivo, se permitir ser um pai presente, né? Mas também saber olhar o próprio pai, rever o próprio pai e empatizar com o próprio pai, entender as limitações que talvez esse pai tenha porque pertence a outra geração que não teve a oportunidade que esse homem está tendo nesse momento. Né? Então, entender as gerações anteriores, as nossas, né, como gerações que estavam em outro momento histórico, né, e que talvez não tenham toda a oportunidade de reflexão que a gente está tendo hoje, né, podendo acessar espaços como esse que a gente está vivendo agora. Então, buscar uma sensibilização em relação a si mesmo e ao mundo, né? Se tornar mais sensível. Eu acho que não se trata nem de se tornar mais sensível, mas de aceitar a sensibilidade e, como qualquer talento, como qualquer característica humana, poder desenvolver isso, né? Então, à medida que o susto quanto a sensibilidade, a vulnerabilidade vão cessando, vai surgindo uma possibilidade de se perceber como um ser sensível, ou seja, se a gente voltar lá para o início da nossa teoria, se perceber como um ser que também é também é feminino, né? Ou seja, também
também existe uma energia dentro do homem. É importante acessar essa energia. A ânima, a alma feminina dos homens. Uma das questões super importantes, então, no resgate dessa masculinidade íntegra e saudável, é buscar lugares seguros de acolhimento, onde não tenha julgamento. Né? Então, o filme ele traz vários espaços somente masculinos, né, de acolhimento. Eu falei para vocês que eu acho que é super importante esses espaços, né, onde espaços de iguais, né, onde só para homens, só para mulheres. Eu já trabalhei muitos anos com esses espaços, né, e eu acho que eventualmente é muito importante que eles se façam esses espaços, porque existem experiências, né, que é muito importante dividir essas experiências com pessoas que tenham experiências semelhantes. Né? Então, a experiência da masculinidade compartilhada com outros homens, né, é absolutamente rica, né, e cura, assim como a experiência do feminino partilhado com outras mulheres. Uma coisa que eu gostaria de colocar aqui também, né, é que esse partilhar, por exemplo, um grupo só de homens ou um grupo só de mulheres, ele inclui uma diversidade muito importante, né? Que é a diversidade de manifestações dentro da estrutura de grupo, ou seja, dentro de um grupo de masculinidade, onde se trabalha a questão da masculinidade, um grupo somente de homens, existem todos os tipos de homens, né? Homens homossexuais, heterossexuais, bissexuais, trans, homens de todas as etnias, né? Então, poder partilhar dessa experiência de ser homens na maior possibilidade de diversidade dessa manifestação. E por isso, o lugar, esse grupo tem que ter uma característica afetiva que permita que a pessoa se sinta acolhida e não julgada. São elementos muito importantes. Isso eu estou colocando para grupos masculinos, mas também serve para grupos femininos. E hoje, né, a proposta do Cura Ancestral fala justamente disso, de que além desses grupos somente homens, somente mulheres, é muito importante também os grupos mistos, onde essas questões sejam colocadas para todos os participantes, homens e mulheres, né? Então, o fato de ter grupos somente de homens e somente de mulheres não exclui, e muito pelo contrário, deve agregar também grupos mistos e momentos de grupos mistos e momentos de grupos onde existam somente homens e somente mulheres, né? Eu acho que são momentos complementares. Essa é a minha forma de ver. E o que a gente busca aqui, né, como resultado disso, desse processo todo, é acreditar em si e na possibilidade de ser pleno. E eu trago aqui essa figura desse homem que eu acho maravilhoso, né? Que é um guerreiro, né? A gente vê atrás ali outros guerreiros, um outro com a mão no coração, né? Então, o fato de ser um guerreiro não significa não ter coração, e também não significa ter que usar uma armadura. E eu acho que o arquétipo do guerreiro, né, ele é um arquétipo que pode servir para homens e mulheres, a guerreira também, né? O guerreiro, ele é um ser, né, que faz o que tem que ser feito, quando tem que ser feito.
Mas a característica, eu acredito que a característica essencial do guerreiro é a sua capacidade de dançar. Dançar com a vida, dançar com as coisas que a vida vai trazendo, né? Então, um guerreiro tem, antes de tudo, fluidez. E, antes de tudo, um contato extremo com o seu próprio coração, né? Os seus desejos. Né? O guerreiro é um ser que tem uma capacidade empática profunda. O que acontece é que a gente confunde o guerreiro com o soldado. Quem vai para a guerra, né, é o soldado. Quem vai para essa guerra inútil que a gente vive dentro do patriarcado é o soldado. O soldado não tem nem nome, só é um número, né? É bucha de canhão. Então, isso não é um guerreiro. E eu fecho com essa figura, né? Com esse homem maravilhoso. E vou fechar a tela aqui para que a gente possa conversar um pouquinho.